Olá, bem-vindo à nossa aula de Direito Civil e Obrigações. O primeiro ponto dessa matéria é nós entendermos o que é obrigação civil e por que é um tema tão importante para a nossa vida profissional e pessoal. Quando nós pensamos numa obrigação civil, a primeira ideia que vem ao pensamento é justamente a ideia de que a obrigação se contrapõe a um direito, um é consequência do outro. Correto? Então, esse é o entendimento, essa é a concepção de obrigação enquanto sentido lato, enquanto gênero. O que nos interessa para o direito civil, obrigações, é o sentido estrito da palavra, ou seja, o direito das obrigações entende que a obrigação é aquela relação jurídica que envolve, no mínimo, dois sujeitos, pelo menos um devedor e um credor, sendo que esse devedor se compromete a cumprir prestação em favor do credor. Prestação esta de caráter patrimonial. Então, quando nós pensamos nesse conceito, que identifica a obrigação, portanto, a obrigação civil para o direito, especificamente para o direito das obrigações, nós estamos pensando nas relações, especialmente contratuais, que as pessoas vão desenvolvendo, sejam pessoas físicas, sejam pessoas jurídicas, entre si. Desse conceito, portanto, dá para nós abstrairmos a ideia de que a obrigação civil ela está diretamente conectada à economia, à circulação de riquezas. Portanto, sempre que nós pensamos numa compra e venda, numa prestação de serviços, em qualquer negócio, nós estaremos tratando da obrigação civil. Mas vamos entender esse conceito tratado nas suas especificações, ou seja, nas suas partes. Então, quando nós pensamos em relação jurídica, é uma relação que envolve pessoa a pessoa. Essa relação jurídica que envolve devedor a credor. Devedor é aquele que cumpre a prestação e credor é aquele que recebe a prestação. Prestação esta que pode ser de dar, fazer ou não fazer. Essa prestação, ela qualifica o devedor como sujeito passivo, porque ele perde patrimônio quando ele cumpre em favor do credor, enquanto que o credor se identifica como sujeito ativo na obrigação civil, porque quando ele recebe a prestação, ele acresce o seu patrimônio. Portanto, uma relação jurídica que envolve, que conecta pessoa a pessoa. Se é uma relação jurídica que conecta pessoa a pessoa e cria um crédito, nós podemos afirmar que toda obrigação civil é um negócio jurídico. Portanto, ela vai ter todas as características de negócio jurídico. Segundo ponto desse conceito inicial que nós tratamos é o fato de ser uma relação jurídica de caráter transitório. Por que transitório? Porque quando o devedor e o credor formalizaram entre si uma obrigação civil, eles já estavam pensando em lá na frente que houvesse o pagamento, ou seja, que o devedor cumprisse a prestação e houvesse a extinção da obrigação civil. Portanto, a obrigação civil é efêmera, ela é transitória, justamente pela ideia de que ela é criada para ser extinta. Se nós falássemos de uma compra e venda, quando é negociada a compra e venda, a cláusula contratual que prevê a entrega do apartamento a quem adquiriu, ela é criada, essa obrigação civil, prevista como cláusula contratual, para ser cumprida. E com o cumprimento se qualifica, nessa hipótese, a extinção. Além de ser uma relação jurídica transitória, ela envolve o cumprimento dessa prestação de dar, fazer ou não fazer. Dar quando há entrega de um objeto pronto do devedor ao credor, fazer quando o devedor presta ou contrata serviço humano em favor do credor,
E não fazer, que se qualifica quando nós identificamos que o devedor vai se abster da prática de uma conduta em favor do credor. Então, nós poderíamos dizer que no caso da entrega do apartamento que foi vendido, se o vendedor entrega algo que ele tem pronto, o apartamento que ele usava para moradia e não construiu, nós temos um exemplo de uma obrigação de dar. Já se nós falássemos do cumprimento de uma prestação de serviços, onde uma empresa de arquitetura é contratada para modernizar a fachada de um condomínio, de um edifício, a empresa de arquitetura vai entregar o serviço, portanto, vai cumprir uma obrigação de fazer, em benefício do credor, que é o condomínio. E não fazer seria abstenção de uma prática, como, por exemplo, agora nesse momento da pandemia, nós poderíamos identificar a obrigação de não fazer eventos que envolvam várias pessoas sem o mínimo de distanciamento social. Seria o cumprimento de uma obrigação de não fazer. As duas primeiras, dar e fazer, envolvem condutas positivas do devedor, enquanto que, sob a perspectiva do devedor também, o não fazer envolve uma omissão, portanto, uma conduta negativa do devedor. Por isso que nós falamos que a obrigação de dar e fazer são obrigações positivas e a não fazer, obrigação negativa. Desse conceito, que identificou essa relação jurídica transitória que conecta devedor a credor para o cumprimento de prestação, faltou o último detalhe, que é justamente sob pena de responsabilidade patrimonial. Ou seja, se o devedor não paga, fica ele responsável por cumprir a prestação, não cumpriu, portanto ficou inadimplente, o credor, fazendo uso do Poder Judiciário, poderá propor a ação de cobrança, ação de execução, ação monitória, ação de obrigação de dar, fazer ou não fazer, aí depende do negócio que nós estejamos tratando, vai propor a ação para exigir o cumprimento, que não foi espontâneo, portanto, o cumprimento através da coação exercida pelo Poder Judiciário. Ou seja, se eu me responsabilizei ao cumprimento da obrigação da entrega do apartamento, não entreguei, a pessoa para a qual eu vendi vai propor ação judicial se, por exemplo, eu não tenho um apartamento comigo, me desfiz dele, não era meu, enfim, ele vai propor uma indenização, vai cobrar a indenização referente à entrega que não foi feita, ou seja, o patrimônio da devedora responde pelo não cumprimento dessa prestação. Por isso que nós podemos dizer que a obrigação civil gera responsabilidade civil em razão do inadimplemento. São dois institutos que andam em paralelo. Dúvidas sobre a obrigação civil? Tenha em mente sempre que a toda obrigação civil não cumprida nasce a responsabilidade de indenizar ou reparar o dano, que é o que nós chamamos de responsabilidade civil. Visto o conceito, nos vemos na próxima aula. Um abraço!